Meus amigos, é o seguinte, Zé Dirceu falou o que queria e ouviu certamente o que não queria de Ciro Gomes. E quem que decidiu entrar nessa coisa toda foi o deputado federal Marco Feliciano, aquele que tem o sorriso mais caro do Brasil. Vou explicar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo do canal Politizando e gostar, manda o like, mas vai que não gosta, deixa o dislike, comente, compartilhe. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, vou deixar vários links no comentário fixo aqui, e um deles vai dizer o seguinte, né? José Dirceu disse para o seu bando que o PDT deve acabar rifando Ciro Gomes. Já adianto que é uma grande bobagem que o Ciro rebateu, já trago em seguida a fala dele. Abre aspas então para o Zé Dirceu, aquele mesmo Zé Dirceu, não é outro não. Pode ser que essa eleição se defina no primeiro turno, mas não porque nós vamos ganhar no primeiro turno, e sim pelo esvaziamento total das candidaturas do MDB, do PSDB, do Moro. Não há, diz ele, com exceção do Ciro, alguém que tenha viabilidade acima de 5%. No caso aqui eu faço uma pausa para dizer que bem acima de 5%, no caso do Ciro, que está pontuando aí já em vários institutos com 2 dígitos, chegando até 14%. Voltando ao Zé Dirceu, e o Ciro terá sua hora da verdade em junho ou julho, porque o Lula pode ganhar no primeiro turno com o apoio do PDT. Essa é uma questão que o tempo dirá como será resolvida. Aqui ele mistura algumas verdades sobre esvaziamento do MDB, do PSDB, do Moro, ok? E mete no meio uma pura bobagem, que é essa coisa do PDT poder apoiar Lula. Já falo daqui a pouco o que o Ciro disse sobre isso, mas adianto, para quem não chegar até o fim do vídeo, que isso aqui não existe, é pura malandragem do Zé Dirceu tentando criar um noticiário negativo em torno da candidatura de Ciro Gomes para prejudicá-lo. Por isso foi importante o posicionamento firme e duro do Ciro logo em seguida que saiu isso aqui na mídia. De acordo com a Veja, ele, o Zé Dirceu, disse também que a campanha de Lula precisa mudar radicalmente. Vejam aqui onde é que está a preocupação dele e, como não consegue resolver os problemas do PT, tenta sair atirando para todos os lados. Vejam o que ele disse sobre isso. Nós sabemos da força do bolsonarismo, sabemos da força e da capacidade que eles têm de mobilização, de ocupar as redes. Sabemos que é preciso urgentemente mudar completamente a nossa campanha. A minha avaliação, disse o Dirceu, é muito esperançosa de uma possibilidade de vitória, mas muito realista de que é preciso reorganizar, botar ordem na casa para fazer a campanha, porque é na campanha que vai se decidir essa eleição. Bom, antes de trazer uma reflexão, lembrei de algo que eu nem tinha notado no roteiro aqui. Zé Dirceu, em 2018, disse lá, né, do primeiro para o segundo turno, que dependendo, seria até interessante o PT perder, porque na mão de Bolsonaro, né, o país ia sangrar de vez, com isso o antipetismo reduziria até 2022, facilitando a volta do Lula e do PT ao poder. Então isso foi dito pelo Zé Dirceu em 2018. Voltando aqui ao que ele disse agora, como eu trouxe para vocês, na verdade o PT está perdido internamente, mandaram o marqueteiro embora, viveram um clima de já ganhou no primeiro turno, agora a ficha parece que caiu, e como caiu e não agradou, aí tentam atirar para todos os lados, tentando também apagar os incêndios que o próprio Lula anda provocando. Finaliza aqui a matéria dizendo que José Dirceu, no domingo, admitiu que se aparecer, atrapalha. Bom, mas não é só ele, né? Se o Gedel também aparecer, agora virou de novo aí amigão do Lula, o Eunice Oliveira, Pezão, tem muita gente que vai ter que ficar muito bem escondida durante essa pré e também durante a campanha. E aí disse que nos bastidores ele está tentando atrapalhar a candidatura de Ciro Gomes. É isso, é o que ele está fazendo. Por quê? Ciro está em terceiro, Zé Dirceu sabe que se o Ciro conseguir crescer, se atrair votos do Lula, por exemplo, o Ciro pode crescer e eventualmente equilibrar a coisa e entrar para o segundo turno no lugar do próprio Lula. Vamos lembrar que o Lula em 2021, ali por volta de março, abril e maio, ele tinha 29% dos votos. O que ele ganhou de lá para cá foi muito da posição dele contra Bolsonaro. Mas ele pode perder ele sim entre 10%, muitos cientistas políticos apontam isso, talvez até mais. E tem mais, se o Ciro continuar crescendo e atrair eleitor do Bolsonaro nessa questão de que o Ciro pode sim derrotar o Lula, aí o Ciro vai para o segundo turno e para o petismo seria realmente complicado, porque o Ciro não tem telhado de vidro como o próprio Bolsonaro tem. Então o sonho do Lula é um segundo turno contra o Bolsonaro e vice-versa, porque vai ficar
Um falando das fraquezas e fragilidades do outro, falando de mensalão, petrolão, o outro falando de rachadinha, de desvio, enfim, que teve aí nessa questão do Ministério da Educação, que teve que sair o ministro, os pastores amigos do Bolsonaro, falar de negacionismo na pandemia, falar da tragédia na economia que aconteceu com a Dilma colocada pelo Lula, mas também é uma tragédia agora que acontece com o Bolsonaro. Então o sonho dos dois, Lula e Bolsonaro, é ter um segundo turno em que não se fale de projeto, de proposta, mas um ficar atacando o outro. E se o Ciro chega no segundo turno contra um ou contra outro, eu acredito que o Ciro conseguiria ter um apoio assim maciço da sociedade que está cansada dessa polarização odienta entre Lula e Bolsonaro. Então, como o Dirceu sabe disso, vai fazer de tudo para atrapalhar Ciro Gomes, que, insisto, está em terceiro, melhor colocado para tentar quebrar essa polarização. E o Dirceu é o grande articulador político do Lula e do PT. Ele sabe que o Ciro não vai desistir e nem que o PDT vai rifar Ciro Gomes. Mas, como eu disse antes, ele faz isso para gerar notícia negativa, enfim, para muita gente começar a falar disso aqui nas rodinhas de conversa. Por isso é importante o posicionamento do Ciro, que rebateu, e muito bem rebatido, essa fala aqui do Zé Dirceu. O Ciro, então, pegou um print, algo sensacional, que ajuda bastante a chamar a atenção de quem está nas redes sociais, e colocou a seguinte legenda: "Me ajudem aqui. Quem é este Zé Dirceu que está falando?" Olha, o Ciro provocando aqui a dúvida nas pessoas. É aquele que planejou e executou o mensalão e o petrolão? É aquele que a cúpula atual do PT afugentou e quer manter escondido? Mantém escondido, vamos lembrar, mas atuando, viu, gente? Ou é aquele a quem Lula quer indultar e colocar de novo no comando? Então, 3 pancadas, o Zé foi falar o que queria, acabou ouvindo aqui o que certamente não gostaria. E o Ciro continuou: "De uma coisa eu tenho certeza, seja qual for o Dirceu que esteja falando, ele nunca teve e jamais terá qualquer influência no PDT, muito menos na minha candidatura. Ela seguirá crescendo, inabalável, porque pertence aos que amam de fato o Brasil e não o seu próprio umbigo." Arrematou aqui Ciro Gomes nas redes sociais. Bom, e foi muito bom. O Ciro precisa repetir, na minha opinião, isso aqui mais vezes, sempre que alguém altamente rejeitado do PT falar bobagem sobre ele. É o tipo de pessoa que muita gente tem até dificuldade e vergonha de defender, mas mesmo assim, você vai lá na postagem do Ciro, vai ter lá o time Zé Dirceu em defesa desse que, como o Ciro colocou, planejou e executou o mensalão e o petrolão. Claro que isso aqui teve uma repercussão muito grande na mídia, e o bolsonarismo, percebendo que o Ciro conseguiu um destaque contra alguém que é rejeitado, né, acabou sentindo. E aí, Marco Feliciano, como eu disse brincando lá atrás, mas também confundo de verdade, o sorriso mais caro do Brasil, decidiu falar sobre isso e colocou lá no seu Twitter: "José Dirceu e Ciro Gomes batendo boca pela mídia." E depois ainda reclamam da criminalização da política. Com inocentes como esses, esperar o quê? Bom, vamos por partes aqui, que de boca, né, como ele falou, batendo boca, de boca o Feliciano entende bem. Né? Em 2019, ele gastou R$157 mil do dinheiro público do povo com tratamento dentário. Vou deixar um link aqui que explica o que aconteceu. Ao Estado, Feliciano disse que sofria de bruxismo, ato de ranger os dentes durante o sono, condição que, segundo ele, não deseja para ninguém. Ele também argumentou que, enquanto político e pregador, né, ele é líder religioso da Catedral do Avivamento, ou pelo menos era na ocasião, utiliza a boca como ferramenta, isso. Então ele pegou R$157 mil do nosso dinheiro e gastou com o seu tratamento. Aí esse é o cidadão que vem ironizar Ciro Gomes em rede social e fazendo aqui, né, algumas insinuações sobre inocentes, criminalização. Lembrando que Ciro Gomes tem mais de 40 anos de vida pública, foi prefeito, foi deputado estadual, governador, ministro 2 vezes, deputado federal, secretário de saúde. E o Ciro nunca respondeu a um processo por corrupção, nem para ser absolvido. Para falar, não, o processo transitou, chegou lá, foi absolvido. Nem isso. Então, na verdade, eu acho que o Feliciano quer aqui é só chamar a atenção, porque percebeu que o Ciro conseguiu aqui rivalizar com alguém que é muito rejeitado aí pela maioria dos eleitores. E como aqui disse que o Feliciano é um pregador, né, tá lá na igreja, religioso, uma informaçãozinha extra. Ele é mais um que se diz cristão, como o próprio Bolsonaro, que, né, admira e trata como herói torturador. Vale lembrar que Jesus Cristo, que o Feliciano pelo menos diz, né, da boca para fora, que segue, que é seu salvador, Jesus foi torturado e condenado à pena de morte. Mas aí o Feliciano consegue, né, admirar, idolatrar e seguir alguém que foi torturado e ao mesmo tempo chamar de herói
um torturador. É coisa mesmo do bolsonarismo. E o Ciro estava inspirado nesse dia, né? O sensacionalista tinha postado lá uma imagem dizendo que o Ciro poderá entrar no Big Brother 2023 para aumentar as tretas da casa. Aí o Ciro, né, foi lá no seu Twitter, nas suas redes sociais, printou de novo a imagem e colocou a seguinte legenda: uma pena, sensacionalista, que não terei tempo nem a lei permite gravações no Palácio do Alvorada. Então, se o sensacionalista tentou fazer aqui, né, claro, uma brincadeira, uma zoação do Ciro em 2023 poder entrar no Big Brother, o Ciro disse não, em outras palavras, né, nesse ano eu serei presidente do Brasil. Então, né, a gente viu aqui, né, que o Ciro, de fato, na medida em que ele se consolida, está consolidado já em terceiro, mas que ele cresce mais nas pesquisas, vai incomodar os dois lados. É importante a militância estar consciente disso. E a gente viu nessa semana aí vários verificadinhos, pessoas ligadas a esses ditos jornais da mídia dita independente, trazendo também algumas teorias. Enfim, a militância do Ciro está cada vez mais organizada, fortalecida, e é uma militância que já se acostumou com vários ataques e normalmente responde aí à altura. E o próprio Feliciano teve que encarar essa militância lá no seu Twitter, que entrou, defendeu Ciro Gomes e expôs, né, a hipocrisia do Feliciano, que, enfim, poderia falar aqui várias coisas dele, mas fico nessas questões aqui. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.